toda a glória e toda a honra seja dado ao Deus eterno. E a paz de nosso Deus e de nosso eterno Salvador Jesus Cristo reine sobre todos vós. Já, irmãos, na comunhão com Deus, eu gostaria de primeiramente fazer uma oração. Já orei ao Senhor, ajoelhado ali, mas gostaria de fazer uma oração por todos vocês que estão os ouvintes desse canal e aqueles que vão se inscrever também. Eu sinto de fazer assim mesmo, irmãos. Vou reclinar a minha cabeça, que vai ser uma oração rápida, mas não importa, não é de muito falar que seremos ouvidos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso eterno Deus e Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é que estamos aqui neste momento, Senhor, para novamente tratar dos assuntos da Tua obra de salvação, que Tu se manifesta na terra na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, quando na cruz verteu o Seu sangue imaculado e deu para nós uma esperança, Senhor, de um dia podermos herdar a coroa eterna nos céus. Queira ser conosco, guarda a nossa família, os nossos filhos, os filhos dos Teus filhos, aqueles que pediram as orações. Tem muitos irmãos aqui nesse canal, muitos, Senhor, não vou citar o nome, mas muitos têm pedido as nossas orações e nós vamos apresentá-los todos nas Tuas mãos. Dai-nos uma boa explicativa a respeito do que vamos falar, que seja útil para aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Cristo de Israel, o verdadeiro Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que vive para todos sempre em eterno. Amém. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Irmãos, o que me traz em frente aqui, eu queria falar a respeito, irmãos, do ministério da salvação, do sacerdócio de Cristo Jesus, o qual, irmãos, foi a esperança e é a esperança de todo homem, mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, irmãos, e que muitas das vezes o desânimo quer tomar a conta da nossa mente, porque estamos vendo tantas coisas, não é? Dificuldades, desempregos e tantas outras coisas. Porém, devemos lembrar que temos um pastor e um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual nós podemos confiar nele. Não era como naquele tempo da lei, irmãos, em que até que no tempo da lei ainda, irmãos, existiam sacerdotes colocados por Deus. Vejamos que o sacerdócio de Arão, instituído por Deus, por Moisés, as escolhas dos sacerdotes no tempo passado, no tempo de Moisés, irmãos, era totalmente, exclusivamente por Deus. Depois, com o passar dos tempos, começou a aparecer a corrupção, e a corrupção adentrou pelo santuário, entrou no santuário, entrou, vamos dizer, dentro do templo, e depois, através dos sacerdotes que queriam corromper o santuário, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e o próprio Deus então se desagradou deles. Nós sabemos que no tempo do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, no período em que o Senhor Jesus Cristo estava aqui, os sacerdotes levíticos não tinham condição nenhuma de ouvir a voz de Deus, por causa dos seus atos. Não era como no tempo de Arão, por causa das suas obras, daquilo que eles estavam cometendo, coisas erradas. Eles perderam, irmãos, aquela essência daquele puro sacerdócio, a qual o Senhor determinou já por Moisés, como está ali no Torá, na lei, no livro da lei. Então eles perderam aquela direção, irmãos. Perderam a guia, né? E na época do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eles já não eram mais colocados pela escolha divina. Vejamos que na época do Império Romano, quando Roma tomou conta
praticamente de várias cidades, inclusive de Jerusalém. Logo ele colocou ali homens, governadores para o império, colocou governadores para poder tomar conta daquelas que seriam províncias, não é? Seriam regidas, que deveriam pagar impostos para Roma. Para que não houvesse, irmãos, uma revolução entre o povo, porque o povo era um povo religioso, um povo que tinha já dentro da sua cultura, dentro da sua religiosidade, irmãos, que eles tinham naquela época, né? Nós sabemos que religiosidade não salva ninguém, mas eles tinham isso, porque naquele tempo era assim. Eles seguiam a lei, tinham que ter um sacerdote. Mas o sacerdote que antigamente se tinha era escolhido por Deus. E agora já não era mais escolhido por Deus, mas escolhido por aqueles que estavam governando sobre aquele povo, sobre o povo de Israel. E ali então eles escolhiam aqueles que para eles, lógico, iria beneficiá-los. Poderia ser até judeus, claro, porque não poderia ser outros, porque se eles iam participar do altar, oferecer holocaustos, eles tinham que conhecer a lei, tinham que saber todas as referências da lei, os dogmas da lei. Então eles eram judeus, porém foram escolhidos pelo homem, certo, irmãos? Não foi uma escolha divina. E sendo escolhido pelo homem, já, irmãos, eles começaram a sair fora daquilo que Deus determinava. Então isso, irmãos, houve muita corrupção, muitas coisas erradas, irmãos. Eles não compreendiam, irmãos, eles não compreendiam quando o Senhor Jesus chegou, nasceu, cresceu, enfim, começou o seu ministério. Eles não compreendiam que a profecia messiânica estava se cumprindo já, que já o Messias, como até hoje muitos estão esperando o Messias por causa disso, esperando o Messias para ter um reinado aqui. Eles não acreditam que o nosso Yeshua HaMashiach, que veio e ressuscitou, seja o Messias. Eles não acreditam. Não digo todos, irmãos, não vou generalizar, porque eu conheço muitos judeus que creem, que já são judeus messiânicos. Estou falando da maioria, porque são poucos os que creem na parte do judeu. Quando eu falo judeu, irmãos, quero deixar claro que existe o judeu da nacionalidade judaica e existe o judeu da religião judaica. Nem todo judeu é religioso, nem todo o judeu ele é religioso, ele pratica a religião judaica. E existem os israelenses também, que também são judeus, porém não nasceram em Israel. Pelo que eu entendi, o rabino me explicou dessa maneira, não sei se estou falando corretamente, mas creio que é bem assim. Senão eu não posso colocar aqui uma coisa para deixar você em dúvida. Mas como um dos rabinos me explicou, que se uma pessoa ela é judia, né, e ela casa com uma pessoa lá fora, que também é judia, mas o filho dessa pessoa, irmão, ele não nasce em Jerusalém, ou não nasce em Israel, ele é considerado um israelense. Ele é um judeu israelense. Ele não é um judeu puro porque não nasceu em Jerusalém, mais ou menos assim, ou não nasceu na região da Judéia, naquela região. Ele tem que ser, para ele ser um judeu legítimo, ele tem que ter mãe, pai judeu, entende? Mais ou menos assim, irmãos. Então, isso também não quer dizer que ele seja religioso. Às vezes ele é judeu, eu conheço judeus que não são religiosos. Existem judeus até ateus, irmãos. Então, assim como existem judeus cristãos, que nós chamamos de cristão, que vem da língua grega, certo, irmão? Que seria Messias, ou messiânico, que significa a mesma coisa que cristão, e Jesus,
que significa a mesma coisa que Yeshua, certo, irmãos? Alguns não concordam, mas por aquilo que nós temos conhecimento, é assim que é a transliteração do nome. Alguns falam Yahoshua. Já há uma divergência aí, porque Yahoshua, uns falam que é Josué, outros falam que é Jesus, que é o nome de Jesus. Bom, irmãos, o importante é que seja Jesus Cristo, que seja Yeshua, que seja o Mestre, o Salvador. Nós não viemos aqui discutir nomes, nós viemos aqui trazer um assunto sacerdotal. Sacerdotes corrompidos na época de Roma, que se vendiam, que negociavam, que faziam negócios com as coisas sagradas, não compreendiam as profecias, principalmente quando chegou o Messias, Jesus Cristo. Eles estavam vendo diante dos seus olhos e não acreditavam. Irmãos, achavam que Jesus, que Yeshua HaMashiach, era algum arruaceiro, algum ladrão, algum mentiroso, algum falso profeta, e procuraram de todas as maneiras descaracterizar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E foram tantos os maus atributos que levaram ao Senhor Jesus Cristo, que colocaram sobre ele tantos maus atributos, quer dizer, tantas coisas más falaram dele, que chegaram a levar ele a júri popular. Mas nós sabemos que tudo isso, irmãos, era cumprimento da palavra de Deus. Certo, irmãos? Quando ele estava sendo preso, os irmãos observam que Pedro levou uma espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Logicamente que naquele tempo não era escolhido conforme, por certo, não era escolhido conforme Arão, conforme está em Levítico, porque para escolher um sacerdote, um sumo sacerdote, tinha que ungir a orelha direita dele com sacrificar uma ovelha e ungir a orelha direita com sangue, depois os pés, enfim, usar aquele sangue para fazer o trabalho. E o sacerdote que fosse colocado, o sumo sacerdote, não poderia ter nenhum defeito físico. Quando Pedro corta a orelha de Malco, o Senhor Jesus rapidamente colocou ela no lugar. Não está escrito se ela ficou perfeita ou se ela ficou de alguma outra forma. Porém, ali já estava simbolizando que o sacerdócio da terra já não iria mais existir, porque agora já estava sendo instituído um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele mesmo Melquisedeque que Abraão ofereceu dízimo para ele, lá no deserto, que apareceu para Abraão. Ele não tinha genealogia, quer dizer, não tinha pai, não tinha mãe, tinha ninguém. Então, de quem ele era filho? O que ele significava? O que ele simbolizava? Julguem vocês mesmos. Ele prefigurava a pessoa de Jesus Cristo, de Yeshua. Diz a palavra que ele era rei de Salém, a cidade da paz. Irmãos, todavia é um mistério que eu não vou me aprofundar aqui. Eu só quero dizer para vocês uma coisa. O Senhor Jesus foi crucificado por quê? Que mal que ele fez? Condenaram ele de ladrão, de arruaceiro, que ele derrubava o templo em 3 dias e edificava, porque ele curou o cego, porque ele fez o coxo andar, porque ele fez todas aquelas obras e coisas maravilhosas, mas arrumaram testemunhas falsas contra ele. E, enfim, condenaram ele pelo crime de blasfêmia e etc., para que ele não fosse absolvido, se bem que isso já estava no projeto, no plano divino, porque a sua morte trouxe a salvação para a alma de todo aquele que nele crer, irmãos. Porém, se nós vamos agora observar que na cruz
Ele perdoou os pecados da humanidade e deu-nos uma oportunidade de podermos entrar no céu. Nós vamos imaginar que o Senhor Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach, viesse cumprir aquela mesma missão que ele não tivesse vindo cumprir. Imaginemos isso agora. Os irmãos estão entendendo. E que ele viesse agora para cumprir a missão. Vamos imaginar. O que será que fariam com ele? Eu vou falar o meu ponto de vista, irmão. Hoje, na atualidade, olhando para o que eu vejo, ia cumprir a mesma coisa, ia acontecer a mesma coisa que houve naquele tempo. Os líderes religiosos, na sua maioria, não querendo generalizar, certo, irmãos? Estão envolvidos, muitos deles, em corrupção, em políticas, em fraudes. Tem igrejas que se acham exclusivas dos seus líderes, não cumprem as coisas, querem que o povo cumpra, mas eles não cumprem. Muitos deles têm uma aparência de santidade, mas depois lá dentro, irmãos, eles cometem brigas entre eles. Eu sou testemunha disso, porque eu fiz parte de um grupo e vi muitas coisas que eu não vou citar aqui, porque não está dentro do contexto daquilo que eu quero explicar. Tiram a liberdade das pessoas, colocam as pessoas numa situação de prisão perpétua espiritual, sem dar uma oportunidade, condenam as pessoas à condenação eterna. E não era isso que aqueles sacerdotes faziam, irmão, naquela época. E nós vemos que se tiver alguém do ministério, do corpo ministerial, seria o corpo sacerdotal, né, vamos dizer assim, da denominação, do grupo eclesiástico daquela congregação, daquela denominação, se tiver alguém que for defender aquele que está sendo acusado, às vezes inocente, corre o risco de ele também ser punido, porque isso não é o Espírito Santo, mas a mente humana, irmãos. Às vezes, não vou dizer sempre, não estou descaracterizando que Deus não opere, mas muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o homem age segundo a sua própria conveniência. Certo, irmãos? Isso eu vi com os meus olhos. Então eu posso dizer. Não quero dizer que o Espírito de Deus não haja, de forma alguma, com todo respeito pelo Espírito Santo, pela guia de Deus, a ação do Espírito Santo, esta há. Mas há momentos, irmãos, que o homem não dá abertura para que o Espírito de Deus opere. E aí o homem fica responsável por aquele ato que ele fez. Porém, o Espírito de Deus não vai deixar com que aquela alma que foi jogada fora fique refém daquela denominação, daquele CNPJ. Chega um momento que o próprio Deus ilumina aquela pessoa e mostra para ela que a salvação está em Cristo Jesus, não está numa placa denominacional, livrando ela, irmãos, então, do espírito de religiosidade. Porque o que atrapalhou tudo foi o espírito de religiosidade. O homem se tornou não um homem adorador a Deus, ele se tornou um homem religioso, colocando dogmas, a ponto de tudo ser pecado e ele mesmo não conseguia erguer aquilo que ele criou, aquilo que ele formou na lei, que ele mesmo foi acrescentando coisas que Deus não mandou acrescentar. Não é diferente hoje, tem denominações que criam tópicos, ensinamentos e tantas coisas, e as pessoas não conseguem levar. E na hora de usar a misericórdia, não se usa, sendo que a misericórdia é que triunfa no juízo, irmãos. Então eu tenho a certeza plena que também, se o Senhor Jesus chegasse hoje para cumprir a missão, e fosse diante desses homens, e não falasse que era Jesus Cristo, mas fosse diante deles e pregasse o que eles têm que ouvir, eles iam se levantar contra o Senhor, se eles não percebessem que era o Senhor, como esses sacerdotes também. Porque igual esses sacerdotes está acontecendo hoje.
Existiam igrejas que antigamente, para colocar alguém numa ocupação ministerial, se orava, se buscava, se clamava, se pedia sinal. Hoje não. Hoje ele é filho do fulano, ele é amigo do ciclano, ele é uma pessoa que estudou bastante, ele tem bastante condições. E aí, irmãos, a escolha deixa de ser divina para ser humana. Certo, irmãos? Eu não quero generalizar, eu não quero deixar nenhum líder ofendido, porque eu sei que não são todos. Mas se nós formos ver hoje, a maioria se deixa vender. Vocês vejam, há poucos dias eu vi numa determinada igreja uma certa pessoa da política tirando fotos. Eu não sou contra políticos, não sou político, não sou contra ninguém. Mas se fosse um pobre que não tivesse nada, não se tiraria foto com ele. Mas como ele é um político, é uma pessoa de alto nível, merece estar onde está, não estou dizendo que não. Se está ali foi porque Deus permitiu, mas os líderes daquela igreja fazem questão de tirar fotos com ele para se aparecerem. E o Senhor Jesus nunca fez isso. Então o Senhor Jesus falou para nós seguirmos o exemplo dele. Porém, irmãos, eu pergunto, quem está seguindo dos líderes religiosos? Quem está seguindo o exemplo dele? Quem está indo buscar a alma machucada? Quem está dando uma oportunidade para aquela que parece que está morta? Examinem vocês mesmos. Cuidado, porque o Senhor Jesus vem vindo aí. Toda honra e toda glória seja dado a Deus em eterno. Amém e amém. Sacerdotes, ministros do Evangelho de Cristo, vocês serão os responsáveis. Então, vamos procurar melhorar. É o conselho que Deus dá. Isso cabe a mim também. Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.